Bom, mas vamos então pro foco aí da nossa aula de hoje, que é a intoxicação exógena, né? E eu entendo por que vocês pediram isso. A gente vai definir a intoxicação exógena como qualquer agravo à saúde por uma substância química do meio externo, né? E geralmente ele vai decorrer aí de uma imprudência ou negligência, geralmente quando a gente estiver falando aí da faixa etária pediátrica, mas ele pode ocorrer de forma intencional, especialmente de uma forma como tentativa de suicídio ou mesmo de uma forma recreacional, né? Tem muitas substâncias que elas têm ação psicoativa e as pessoas acabam se intoxicando intencionalmente, né, para obter algum bem-estar, né? Acho que o maior exemplo disso seja o álcool, mas a gente pode colocar aqui também muitos outros tipos de drogas ilícitas e até mesmo drogas lícitas, né? Dentro de tudo isso, a gente vai estimar que de 1,5% a 3% da população por ano apresente um quadro de intoxicação exógena, o que é muito alto. Mas lembrem que eu estou considerando nisso também essas intoxicações recreacionais, essas intoxicações menos graves, né? Justamente por isso, ela tem uma baixa letalidade, ou seja, dos pacientes que se intoxicam, boa parte deles não morre, né? Boa parte deles tem um desfecho favorável. Mas, de qualquer forma, qualquer um que já trabalhou num pronto atendimento viu que lá muitos pacientes chegam referindo uma intoxicação intencional ou acidental, né? Bom, e o que você vai fazer a hora que esse paciente chegar? Esse paciente chegou no pronto atendimento, ele falou que tomou muitos comprimidos, e o nosso primeiro passo é igual o mesmo que em qualquer paciente potencialmente grave. A gente vai fazer a estabilização clínica dele. Iniciando lá pela abordagem das vias aéreas. Se esse paciente não estiver protegendo vias aéreas, vocês podem utilizar as manobras de exposição, lá o chin lift, a elevação da mandíbula, ou se ele tiver suspeita de trauma cervical, o jaw thrust, né, que é a anteriorização da mandíbula. Em casos mais graves, a intubação orotraqueal pode ser providenciada nesse momento. Logo na sequência, vamos avaliar a respiração, incluindo aqui a análise da saturação de oxigênio e a necessidade de ofertar O2 suplementar, especialmente para aqueles pacientes que saturem menos do que 94. O C, o circulatório, e o D, a exposição do paciente, né? Controlar a pressão, avaliar se não teve exposição cutânea ou algum outro tipo de lesão nesse paciente. Bom, e falando do paciente em si, a primeira coisa que a gente precisa entender é estimar a quantidade que esse paciente ingeriu. Quanto que ele ingeriu? Será que foi uma caixa, foram 20 comprimidos, foram 30, foram 2 comprimidos? E tentar ver do intervalo da ingestão até ele chegar aqui no PA e os primeiros cuidados, ainda no meio extra-hospitalar, o que foi feito, né? Então, o que o SAMU fez para esse paciente em casa? O que a família fez? Será que eles induziram vômito? Deram alguma outra substância que por uma crença popular pode resolver? Por exemplo, deram leite para o paciente, alguma coisa nesse sentido? Se ele está sintomático ou assintomático, e especialmente naqueles pacientes que chegam inconscientes e você não consegue precisar o que ele tomou, é importante conversar com a família e ver que substâncias tem em casa que esse paciente pode ter ingerido. Ele já utilizava algum medicamento? Tem alguém na família que usa um medicamento? Tem alguma outra substância que ele possa ter ingerido intencionalmente ou acidentalmente? E as medidas tomadas no local, né? O que foram feitos, então. Bom, a primeira coisa que a gente pensa quando alguém tomou muito remédio é em fazer a lavagem gástrica, né, para fazer a retirada desses comprimidos que o paciente ingeriu. Para fazer a lavagem gástrica, ela não é um procedimento complexo, mas ela precisa de alguns cuidados, tá? E o primeiro é a passagem de uma sonda calibrosa. Ela pode ser tanto naso quanto orogástrica, mas ela precisa ser de um tamanho 12 a 13, para que permita a saída de comprimidos por ali, né? Se eu passar uma sonda muito fininha, às vezes eu não vou conseguir fazer a retirada de comprimidos que ainda estejam inteiros, por exemplo. É interessante eu deixar o paciente em decúbito lateral, especialmente decúbito lateral esquerdo, e eu já vou mostrar para vocês o porquê disso. E eu vou fazer, então, uma infusão de 250 ml de soro fisiológico. Então eu passei a sonda, deixei ele em decúbito lateral esquerdo, desci lá
250 de soro. Na sequência, eu vou retirar esse soro por gravidade. Tá? Como que eu faço isso? Então, eu deixei em cima aqui elevado o soro, o soro desce lá para o paciente. Se eu colocar a sonda dele para baixo, por ação gravitacional, isso que você infundiu vai sair. Então, você infunde alto, retira baixo e vai fazendo esse procedimento repetidas vezes, até dar em torno de 2 litros ou está saindo só o soro, né? Sem nenhum material tóxico mais. Então, aqui a gente tem uma figura que eu vou demonstrar justamente isso. Deixa eu pegar aqui o apontador. O paciente tem que estar em decúbito lateral esquerdo, porque olha aqui, ó. Quando ele está em decúbito lateral esquerdo, o piloro vai estar fechado e eu vou estar podendo permitir a minha drenagem. Quando ele entra em decúbito lateral direito, eu posso, pela pressão aqui da substância, abrir o piloro e permitir ali a saída dessa substância que ainda está no estômago para o intestino, e aí ela ser absorvida e fazer um quadro mais grave. Então aqui a gente tem uma criança na posição de decúbito lateral esquerdo, com a sonda passada, o estômago cheio, e esse soro que está aqui, ele foi infundido primeiro aqui alto, né? Então a sonda estava para cima, ele desceu pela gravidade e foi para o estômago. No momento que eu coloco a sonda para baixo com um ducto coletor aqui, o que vai acontecer? Pela gravidade, o que está aqui vai começar a sair. E é esse o procedimento que eu preciso repetir várias vezes, né? Até tá saindo realmente só líquido, né? Por aqui. E eu preciso ter alguns cuidados, tá, com a lavagem. Primeiro cuidado que a gente precisa relembrar sempre é que substâncias cáusticas eu não posso fazer lavagem. Então, por exemplo, a gente teve aqui em Curitiba um caso que ficou há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que ficou bem conhecido na mídia, que foi num bar na virada do ano ali de 2016 para 2017, que eles acabaram servindo, por engano, soda cáustica num copo. Saiu na TV isso, então ele é público, eu posso comentar aqui. As pessoas tomaram essa substância e foram atendidas. Por coincidência, foram atendidas lá no Hospital Cajuru, que é um dos hospitais que eu trabalho, né? No momento que a pessoa toma a soda cáustica, ela desce, né, fazendo toda aquela lesão cáustica no esôfago. Se eu resolvo fazer uma lavagem, por exemplo, para esse paciente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a substância voltar fazendo dano no esôfago novamente. Então, sempre que eu tiver uma intoxicação por substâncias cáusticas, então soda cáustica, hipoclorito de sódio, os hidrocarbonetos, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou causar a lesão 2 vezes, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Também para aqueles pacientes que têm alteração esofágica ou já fizeram uma cirurgia esofágica recente. Esses pacientes têm um risco de perfuração e você deve evitar também essa realização. Bom, quando a gente pensa em lavagem gástrica, muitas vezes a gente pensa junto no uso do carvão ativado. Tá? E eu estou colocando aqui justamente o carvão ativado porque muita gente nunca viu o carvão, só ouviu falar. O que é o carvão ativado? Ele é um carvão, como o próprio nome diz, que vai se ligar nas substâncias e impedir que ela seja absorvida. O carvão ele é vendido nessa forma de cápsulas com 500 miligramas. É uma cápsula que ela é vendida na farmácia, sem receita mesmo, que é utilizada ali para o tratamento. Às vezes a população em geral compra, minha avó comprava, para tratar a intoxicação gastrointestinal, jeca, mas não tem muita evidência para isso, né? O que a gente vai utilizar é o carvão em pó puro mesmo, para se ligar lá no fármaco e impedir que ele seja absorvido. Eu já vi médico tentando utilizar essas cápsulas aqui para o paciente que se intoxicou. E vocês já vão entender por que não dá. Quer dizer, até dá, mas vocês vão ver como é bem inviável. Bom, então ela reduz a absorção dos fármacos, né, o carvão ativado, e você pode fazer até 4 horas após a ingestão, tá? A lavagem é até 2, o carvão tem uma margem um pouquinho maior. Em crianças, a gente faz 1 grama por quilo, tá? Em adultos, a gente pode fazer 50 gramas. Então, olha por que eu falei que fica inviável. Se cada cápsula daquelas tem 500 miligramas de carvão ativado, olha quantas cápsulas você vai precisar para fazer o carvão ativado numa situação de intoxicação.
Então é por isso que a gente utiliza o próprio carvão em pó. Ele vem em uns frascos com bastante carvão lá dentro, tá? E o paciente pode ingerir isso. Você pode repetir em 4 horas e até por 4 vezes, mas geralmente não é necessário, tá? Uma infusão única é suficiente. E aqui vem a questão. Imagina, gente, o carvão ele é pó. Imagina você pegar 50 gramas de carvão, né, vai dar uma quantidade assim, um frasco, e engolir isso. Isso é muito desconfortável para o paciente. Então, por isso, você precisa diluir. Em alguns locais, as pessoas costumam diluir em suco, por exemplo, para se tornar mais palatável isso, do que diluir em líquido. Mas ele pode também ser infundido via sonda, tá? E daí, nesse caso, como é que você faria? Você dilui ele no soro, faz lá a lavagem, se for o caso, e depois que já lavou, na última infusão, você infunde o soro junto com o carvão. Porque aí ele ainda vai se ligar lá no que tiver e vai deixar que não absorva as substâncias que o paciente ingeriu. Então, quando eu falo em ingestão no trato gastrointestinal, a minha forma de descontaminação que eu posso ter é justamente essa. É você fazer a lavagem gástrica e o carvão ativado. Mas existe ainda intoxicação por outras formas de exposição, né? Como, por exemplo, a pele. Existe a intoxicação por exposição a substâncias abrasivas, pode ser acidente de trabalho em alguns tipos de indústria, né? Contato da pele. E quando você tiver isso, daí logicamente você não vai fazer a lavagem gástrica, né? O que você pode fazer é a descontaminação cutânea, que é basicamente retirar a roupa do paciente, evitar a contaminação da pele não exposta, né? Então proteger a região que não for exposto, retirar materiais aderentes que estejam grudados ali, né? E lavar por 10 a 15 minutos com água e sabão. É importante lembrar aqui de alguns locais que as pessoas esquecem, às vezes, de lavar, né? Atrás da orelha, dobras que o paciente tenha. Tem que realmente retirar toda a substância que possa ser absorvida pela pele. Então, é relativamente simples isso. E depois, os cuidados em geral com esse paciente. Já a exposição ocular, que pode acontecer também, né? Quando eu trabalhava no interior, eu atendia bastante exposição ocular, especialmente para acidente ocupacional. Você vai ter que fazer, se o paciente utiliza lentes de contato, vai ter que fazer a remoção e vai lavar o olho afetado aí com 1 litro de soro fisiológico de modo bem abundante, lavar bastante e depois disso uma avaliação por oftalmologista, né? Então, basicamente, pele e olho é lavar, 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 lavar. Trato gastrointestinal, se tiver em tempo hábil ainda, lavagem gástrica e o carvão ativado. Existe ainda uma estratégia que seria de você aumentar a excreção do fármaco, né? Então ele já absorveu o fármaco e você vai aumentar a excreção dele. Então você pode fazer isso por meio da alcalinização da urina. Ela ajuda em algumas substâncias, tá? Especialmente as substâncias mais ácidas, como o fenobarbital e os salicilatos. E aí você infunde bicarbonato no paciente, 1 mEq por quilo, né? Para quem não está familiarizado, 1 mEq dessa solução de 8,4% é 1 ml. Então o paciente tem 70 quilos, você vai infundir lá 70 ml de bicarbonato. Isso vai alcalinizar a urina e vai facilitar a excreção dessas substâncias ácidas. Em intoxicação por recreacional, né, a gente pode citar aqui que a alcalinização urinária pode ajudar aí em algumas substâncias alucinógenas, como o LSD, né, que é um ácido. Então ela pode facilitar também essa excreção. Eu lembro que eu atendi uma vez um paciente com uma intoxicação por LSD, que a gente utilizou aí a alcalinização. Então, gente, é basicamente isso a abordagem inicial. É a estabilização clínica do paciente, seguido ali da descontaminação. Agora, existem alguns fármacos específicos que a gente vai ter como direcionar o tratamento dele. E a gente também pode ter algumas dicas da manifestação clínica, se o paciente não tiver claramente intoxicado por aquilo, né? Se ele não souber que ele tomou aquilo, pelo exame físico você pode direcionar que foi isso ou não. Já vou citar alguns casos que eu atendi também. Então o primeiro que eu trago aqui são os carbamatos e os organofosforados. E eles são importantes porque, especialmente quem vai trabalhar no interior,
a gente tem muita intoxicação por pesticida, né? E os carbamatos e organofosforados são pesticidas. Aqui em Curitiba, a gente vê também muita intoxicação por carbamato, porque um veneno de rato, que é o chumbinho, ele é um carbamato. E infelizmente tem muita tentativa de suicídio ainda com o chumbinho, apesar da venda dele não ser liberada, assim, né? É fácil de adquirir, a população ainda tem bastante chumbinho. Bom, então o agrotóxico e o chumbinho, né? São essas os dois principais carbamatos e organofosforados que vocês vão ter que pensar. Como que eles funcionam? Eles inibem a acetilcolinesterase. Quem lembra lá da fisiologia, a acetilcolinesterase é a enzima que degrada a acetilcolina. Então a síndrome que o paciente que tomou carbamato e organofosforado vai fazer é a colinérgica. Então imagina tudo que eu dependo de acetilcolina funcionando demais. Então a minha musculatura depende de acetilcolina. Então eu vou fazer espasmo muscular. O meu parasimpático é mediado por acetilcolina. Então eu vou fazer bradicardia, eu vou fazer miose, eu vou fazer broncorreia, vai começar a aumentar muito a secreção do paciente, ele vai salivar, né, e vai ficar bradicárdico, como eu falei. Então assim você pode entender, né? Lembro que uma vez chegou lá no Cajuru, num plantão meu, um paciente que estava exatamente assim. A gente não sabia o que ele tinha tomado, mas ele estava lá bem miótico, salivando bastante, muito bradicárdico, que foi justamente aí a gente deduziu que era uma síndrome colinérgica e tratou. Bom, como que você trata? Você trata com atropina, tá certo? Você pode fazer 2 mg a cada 5 minutos de atropina, né? E quem já teve aula comigo de bradiarritmia, lembra que eu falo que na bradiarritmia a gente faz lá meio miligrama de atropina, 3 minutos depois repete, 3 minutos depois repete. Veja como a dose aqui é muito mais alta, né? É 2 mg que dá 4 ampolas a cada 5 minutos. E você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Até que o paciente esteja com uma frequência cardíaca alta, ele reduz a secreção e a pressão dele esteja controlada, tá? Cuidado, gente, que algumas pessoas gostam de colocar a melhora pupilar aqui, né? Só que, às vezes, quando você faz o organofosforado, especialmente se tiver exposição tópica, a resposta pupilar pode ser muito tardia, tá? Então, não fiquem fazendo atropina até a resposta pupilar. Você pode fazer até a estabilização clínica, tá? Secreção brônquica e salivar, frequência cardíaca e pressão arterial. Teve um caso que eu atendi de intoxicação que ficou famoso na mídia também, que foi jovens que acabaram comendo brigadeiro enrolado em chumbinho. Quem for um pouco mais antigo vai lembrar isso, também saiu no Fantástico. Foram alguns adolescentes aqui em Curitiba, lá em 2012 mais ou menos. Para atropinizar todos esses pacientes, a gente, lá que foram vários que chegaram ao mesmo tempo, a gente utilizou quase 300 ampolas de atropina, tá? No decorrer do tratamento todo. Então, às vezes, você precisa de muita atropina mesmo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu já vi esse erro sendo cometido em pronto atendimento. Que isso aqui é chumbinho, tá, gente? Parece um chumbinho. Chumbinho é inibidor de acetilcolinesterase. Existe outro veneno de rato, que é isso aqui, ó. Que é o mata-rato aqui, né? O ratonil, que é rosinha, tá? Chumbinho não é rosa, chumbinho parece chumbinho. Esse rosa aqui, ele é um cumarínico. E eu já vi muita gente confundir isso. O paciente tomou o ratonil aqui, tomou o rosinha, criança às vezes porque é bonito, né? Chama atenção e ingeriu, ou alguém mesmo como tentativa de suicídio tomou, e as pessoas vão lá e fazem atropina, achando que é chumbinho. Ou então o contrário. O paciente fala que tomou chumbinho, e as pessoas ficam lá, em vez de fazer atropina, ficam pesquisando o RNI, o TAP do paciente, até procurar até vitamina K, plasma, tá? Mas cuidado, gente, são 2 venenos de rato. Chumbinho, inibidor de acetilcolinesterase. O mata-rato rosinha aqui, cumarínico, tá?
E falando dele, dos cumarínicos, o que a gente pode fazer então se um paciente chegar intoxicado por cumarínico? Normalmente a gente lembra de cumarínico na varfarina, tá? E eu não vou falar de intoxicação varfarínica aqui. Eu acho que isso aqui cabe numa aula específica sobre anticoagulação, né? Porque tem vários tópicos aqui que vale a pena a gente revisar quando for falar de varfarina. Então vamos falar do veneno para rato, né? Do ratonil. O que você vai fazer para esse paciente então? Se ele só tiver ingerido veneno, mas ele não tiver sangramento, você vai coletar um TAP dele, né, um RNI, e vai fazer vitamina K via oral. Se ele tiver hemorragias graves, você vai fazer plasma. Porque o que o cumarínico faz? Né? Ele bloqueia a síntese de vitamina K. A vitamina K produz lá os fatores 2, 7, 9 e 10. Então, eu dando vitamina K, eu vou começar a produzir novamente esses fatores. Agora, se ele está sangrando muito, é melhor eu dar direto o fator para esse paciente. Por isso que aí eu posso entregar o plasma para ele, né? Beleza, gente? Bom, o veneno de rato e os carbamatos, né, os agrotóxicos, são muito comuns no Brasil. Mas quando a gente vai lá para a literatura americana, a gente vê que lá a droga que mais causa suicídio intencional, né, suicídio que a pessoa tomou a fim de autoextermínio, é o paracetamol. O paracetamol, ele vai abrir com um quadro de insuficiência hepática aguda, tá? Então o paciente vai evoluir com hepatite fulminante. E aqui, gravem essa imagem, paracetamol icterícia, né? O paciente vai ficar ictérico, vai perder função hepática. Então o quadro clássico é uma hepatite aguda. E a dose tóxica ela é a partir de 7,5 gramas. E isso depende do peso do paciente e da situação hepática prévia dele, né? Um cirrótico talvez precise de menos. Num paciente... Outra intoxicação muito comum que a gente vê é a opioide, né? Opioide costuma fazer uma depressão do sistema nervoso central. Faz depressão respiratória e ele faz pupila miótica. Gravem essa imagem aqui, gente, olha. Gravem isso aqui. Isso aqui é a pupila do paciente com intoxicação por opioide. Pupila miótica bilateral é isso aqui, ou é AVC de tronco, geralmente, tá? Eu já atendi paciente que não tinha histórico de uso de opioide. Já respondo a via, tá? Mas pode fazer EV ou VO, tá? São duas doses diferentes, a via denestilcisteína. Gente, desculpe se eu demorar, é que tem um delay aí do chat para chegar para mim de alguns segundos, acho que dá uns 30 segundos a 1 minuto. Bom, voltando aqui, eu já vi pacientes que chegaram rebaixados com a pupila miótica e que não tinham histórico de ter tomado opioide. E a gente faz a naloxona, ele melhora, que na verdade ele teve uma ingestão por engano, confundiu os comprimidos, foi feito no paciente errado, eu já vi isso acontecer também, né? Então, pupila miótica e rebaixamento do nível de consciência, putz, lembra do opioide, tá? E qual que é o antídoto que você faz para o opioide? É a naloxona. E, gente, quem já viu isso aqui, vê como é mágico, tá bom? Vê como é mágico a resposta que esse paciente tem, tá? Então, assim, gente, eu vou deixar para responder acho que as perguntas depois, porque senão eu estou me confundindo um pouco aqui. Mas depois eu vou descendo e respondo todas. Você faz a naloxona e o paciente, em questão de segundos, ele estava lá em Glasgow 5 e ele acorda em Glasgow 15. É a resposta mais rápida. A pupila estava miótica, ela começa a abrir. A naloxona, a gente faz uma ampola, né, que é 0,4 mg EV. Se não respondeu, 1 minuto depois você faz 0,8. Se não respondeu, você pode fazer mais 0,8. Totalizando aí 2 mg, que seria a dose máxima que você faz de naloxone, tá? Então você pode repetir, mas geralmente com dose única ele já resolve. Essas doses maiores aqui, elas seriam para pacientes que ingeriram muito opioide, ou então para pacientes com intoxicação, por exemplo, por heroína, né? Que é um opioide, mas a gente não tem tanta heroína no Brasil. A gente tem mais heroína na Europa, Estados Unidos, né?
Outro tóxico muito comum da gente ver é o benzodiazepínico, né? E o que marca o benzodiazepínico é sonolência. No teu exame físico você pode ter nistagmo, o paciente pode ficar disártrico, pode ficar bradicárdico, mas geralmente é muita sonolência. Já atendi muito paciente com tentativa de suicídio por benzo, tá? Já atendi muito. Alguns chegam a fazer depressão respiratória, mas só em situações muito graves. E a resposta com o seu antídoto também é muito rápido, igual a gente tem lá com a naloxone. Só que em vez da naloxone, no benzodiazepínico a gente faz flumazenil. E aqui a dose EV é 0,5 de ataque, seguido de 0,5 30 segundos depois e 1 miligrama mais 30 segundos depois, também totalizando 2 miligramas, né? Isso aqui, ele é feito EV, tá? E se ele teve resposta já com o primeiro, obviamente você não precisa partir para os demais. Certo, gente? Bom, eu trouxe ainda algumas que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque eu já vi muito no dia a dia, como intoxicação por inibidor de recaptação de serotonina, né? Antidepressivo, fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina. E o que esses antidepressivos fazem? Geralmente o que marca são síndromes serotoninérgicas. Se você lembrar lá da neurofísio, o centro do vômito ele é mediado por receptor serotoninérgico. Então o paciente tende a vomitar bastante quando ele se intoxica por inibidor de recaptação de serotonina. Faz bastante tremor. Casos mais graves, ele pode vir a convulsionar, fazer agitação, confusão mental, alucinação visual. E em casos muito graves, vi uma vez isso, ele pode evoluir com rabdomiólise, tá? Fazer destruição muscular aí bem extensa esse paciente. Bom, infelizmente a gente não tem antídoto específico para os inibidores de recaptação de serotonina. Então o que a gente deve fazer é suporte clínico. Tratar a convulsão, tratar os sintomas. Se ele tiver rabdomiólise, tratar a rabdomiólise, fazendo bastante hidratação, acompanhando a CPK, avaliando função renal. Mas não tem nada específico que eu tenha que fazer, tá? Então é observar o paciente e fazer suporte clínico. Tricíclicos. Tricíclicos como a amitriptilina, a gente vê muito também. E o tricíclico eu acho de extrema importância eu falar para vocês aqui. Primeiro porque o tricíclico faz muita arritmia, principalmente alargamento do intervalo QT, né? Predispõe a torsades. Pode fazer convulsão, coma, estrabismo a gente pode encontrar nos pacientes e faz uma síndrome anticolinérgica, tá? Então lembra do chumbinho lá que ele fazia colinérgica, né? Aqui o tricíclico faz o contrário, ele desliga a acetilcolina. Então se lá eu tinha salivação, aqui eu vou ter boca seca. Se lá eu tinha miose, aqui eu vou ter midríase. Se lá eu fazia bradicardia, aqui eu faço taquicardia. Então é uma síndrome anticolinérgica. Pode fazer retenção urinária, retenção fecal, ele pode fazer tudo isso, paciente. Tá? E eu não tenho um antídoto específico, mas tem uma coisa que eu preciso fazer nesse paciente. Bicarbonato. Então assim, se o paciente fez uma intoxicação grave por tricíclico, você deve considerar a infusão de bicarbonato. Por algumas razões. O primeiro, porque o tricíclico induz uma acidose e o bicarbonato, como eu falei lá no começo, ele vai facilitar a excreção do tricíclico. Também ele vai corrigir a acidose e ele vai deixar menos tricíclico livre e ele vai ter um efeito antiarrítmico nesses pacientes. Tá? O bicarbonato ele é indicado no paciente que fez mais arritmia. Não é efeito antiarrítmico direto do tricíclico. É um efeito antiarrítmico indireto que o tricíclico tem, mas ele tem efeito antiarrítmico, tá bom? Então, fica atento a isso. Considera o bicarbonato lá naquela dose, né? 1 a 2 mEq por quilo, 1 ml é 1 mEq, então 1 a 2 ml por quilo do paciente. CO. E aqui talvez a principal intoxicação inalatória que nós tenhamos
Temos, né? Especialmente aqui no período de inverno. Já atendi alguns, inclusive colegas de turma na época de faculdade se intoxicaram. A gente tem que ficar atento nesse período de inverno, com salas mais fechadas, com aparelhos de gás em casa. Já atendi intoxicação por CO de uma família que esquentou álcool e fez fogo dentro de casa para aquecer. Então, no inverno a gente acaba vendo mais. Também por escapamento de carro, já vi até em churrasco. Um caso peculiar, um colega médico que estava assando lá churrasco numa festa junina, ficou aspirando, de repente intoxicou por CO. O que você faz nesses casos? Então o paciente vai ter tontura, confusão mental, cefaleia e em casos extremos pode levar até o coma. Basicamente o tratamento para esse paciente é você levar rápido para o hospital e ofertar O2 a 100%. Então quando você dá muito O2, o ar ambiente tem 21%, ofertar 100% de O2 você começa até por uma concentração muito alta, desligar o CO da hemoglobina e religar o oxigênio. Como o CO tem uma afinidade muito alta pela hemoglobina, você precisa de muito oxigênio para conseguir desligar ele. Então a gente consegue isso com O2 a 100%. O2 a 100% tem uma série de problemas, tá, gente? Não utilize isso aqui para os pacientes. O2 a 100% faz dano brônquico, induz broncoespasmo, faz áreas de atelectasia por reduzir surfactante, pode fazer fibrose pulmonar por tempo prolongado, mas essa é uma das situações que a gente pode usar O2 a 100%. Esse O2 pode chegar em 100% por meio de uma ventilação não invasiva, né, com um ventilador mecânico, por meio da intubação orotraqueal em casos extremos, mas a gente pode utilizar um dispositivo que é a máscara com reservatório, né? É aquela máscara fechada que ela tem uma válvula que impede que o paciente reinale o que ele está exalando, né? Que se chama máscara com reservatório não reinalante, com válvula não reinalante. E colocar ali pelo menos 10 litros por minuto. Então ele vai encher um reservatório com O2 puro, que é de onde o paciente vai respirar, e quando ele expirar, sai por essa válvula. Esse dispositivo não é caro. A boa parte dos hospitais, UPAs, tem a máscara com reservatório com válvula não reinalante, tá bom? Ela pode ser utilizada. E aqui agora passando para as intoxicações aí ditas recreativas, né, que a gente pode encontrar. A primeira delas é cocaína. Já vi muita intoxicação por cocaína, muitas intencional. Já vi intoxicação acidental, colocaram na bebida da pessoa. Já vi intoxicação por cocaína daquelas pessoas que são utilizadas para tráfico de drogas, né? Para tráfico de drogas como que utiliza lá a cocaína em sachês inalado e um daqueles rompe e o paciente acaba se intoxicando. E o que vai marcar a cocaína é uma descarga adrenérgica excessiva. Então, é muita adrenalina. Então, é taquicardia, é hipertensão, é agitação, midríase, confusão mental, o paciente fica com muito descarga adrenérgica, né? Palidez. E não tem um antídoto específico. O que você pode fazer é algum suporte para esses pacientes, tá? Suporte clínico. Principalmente estabilização clínica. E por favor, gente, nunca aplique beta-bloqueador numa intoxicação por cocaína. Eu vou explicar aqui, mas eu vou refrisar isso. Se você está dormindo, para aqui, olha, não dê beta-bloqueador para alguém intoxicado por cocaína. Porque o que acontece, gente? Imagina, minha cocaína é uma descarga adrenérgica absurda, eu estou cheio de adrenalina. E aí a resposta natural que pode vir na cabeça é assim, já que ele está taquicárdico, hipertenso, cheio de adrenalina, vou lá dar um beta-bloqueador. O que você faz fazendo isso? A hora que você dá beta-bloqueador para esse paciente, o beta-bloqueador bloqueia todos os receptores beta do paciente. E toda a cocaína vai lá e liga no alfa. Quando ela liga no alfa, o alfa faz vasoconstricção. Então você até abaixa a frequência cardíaca, né? Porque ela é beta. Mas, pau, ele liga lá no alfa e faz uma vasoconstrição intensa. Já vi 2 casos que eu gostaria de compartilhar que, por favor, não façam isso. Vi um paciente que, intoxicado por cocaína, inadvertidamente, um colega fez beta-bloqueador IV
esse paciente fez uma vasoconstrição, fez um espasmo coronariano e fez um infarto agudo do miocárdio com supra de ST em toda a parede anterior. E já vi também um paciente receber beta-bloqueador, fazer EV, fazer vasoconstrição cerebral e fazer um AIT, tá? Um ataque isquêmico transitório. Então, gente, nada de beta-bloqueador. Quer abaixar a frequência cardíaca? Bloqueador canal de cálcio. Quer abaixar a pressão? Sei lá, nitroprusiato, enalapril, tá? E fica muito atento também à rabdomiólise pela agitação ou até crise convulsiva que esses pacientes podem fazer pela cocaína, tá bom? E para fechar, gente, daí a gente vai ser pontual aqui, né, na meia hora que eu prometi para vocês. Álcool. Álcool talvez é a intoxicação recreacional mais comum que a gente vai ver em um pronto atendimento. Seja por procura direta do paciente por ter tomado muito álcool e ter sido levado, seja por trauma decorrente da ingestão. Então, geralmente avalie primeiro se ele não tomou outra droga junto, né? Pesquise por trauma, porque esses pacientes caem, né? Vê se não tem traumatismo crânioencefálico, se não tem feridas pelo corpo, né? Alguma escoriação, alguma outra coisa. Avalie a glicemia dele, que alguns pacientes bebem demais e podem fazer hipoglicemia associado, né? E aí lembrar que se você for corrigir a glicose desse paciente, se ele tiver hipoglicemia, e eu já vou falar por que eu estou frisando isso, se ele tiver hipoglicemia, e ele for um etilista crônico, lembrar de repor tiamina, né? Para você tentar evitar lá encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. Que ela é causada, né, com o paciente que tem deficiência de tiamina. Se você acelera o paciente, se você acelera lá o... Desculpa, eu fiquei olhando o chat, me perdi. Que você acelera o metabolismo dele lá com a glicose, mas ele não tem tiamina suficiente, faz um dano no sistema nervoso central. Gente, não existe medicação que acelere o metabolismo do álcool. Então não tem uma razão clara para você dar glicose para todo mundo que bebeu, fazer lá uma vitamina. Então o que você vai fazer para intoxicação com álcool? Hidratar o paciente e corrigir os problemas que ele tiver. Se ele tiver hipoglicemia, você vai corrigir hipoglicemia. Se ele tiver cefaleia, vai conduzir a cefaleia. Vai fazer tudo isso. Então, não, tá bom? Então, não é necessário você fazer uma medicação específica para o álcool. Bom, gente, muito obrigado, então. Tentei me ater aqui no tempo certinho. E eu vou puxar aqui para minha webcam agora para a gente conversar e eu tentar esclarecer as dúvidas de vocês que eu vi aparecendo no chat, tá bom? Então, estamos aqui na câmera. Vamos aqui para o chat. Bom, vamos lá. Bom, gente, a gente está com 142 participantes ao mesmo tempo aqui, agora me surpreendi, não estava olhando na tela. Gente, deixem o like aí, tá, para ir ajudando. Só tem 52 likes aqui e 142 pessoas assistindo. Eu vou levantar o chat aqui e vou começar a tentar aí esclarecer as dúvidas. Vamos lá. Então... vamos lá. Eu estou tentando abrir aqui, Paula, para te responder, tá? Eu estou tentando abrir aqui a tabela de doses da N-acetilcisteína para passar via oral para você também. Aquela que eu coloquei ali é IV, tá? Eu não lembro de cabeça a droga via oral, mas eu já vou trazer aqui para você, tá bom? Então, Paulo, aquela é a dose EV mesmo, tá bom? É 150 mg por quilo, seguido de 50 por 4 horas e 100 por 16 horas, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês.
para vocês irem acompanhando comigo, tá? Então aqui a dose EV, beleza? Que é aquela que eu tinha comentado. E aqui a dose via oral que você me perguntou, tá bom? Então a dose via oral aqui é 140 mg por quilo, seguido de 70 mg por quilo por 4 horas por 3 dias, tá bom? Sendo sincero, eu nunca fiz esse esquema, tá? Só fiz o esquema EV. Bom, voltando aqui para mim, então, vamos continuar as respostas. Isso, Henrique, tem xarope da tosse também. Beleza. Acho que eu já respondi aqui o DW Rocha. Maria Fernanda. O flumazenil que eu fiz as 3 doses, se o paciente melhora... Isso, se o paciente melhora, você não precisa seguir para a próxima, tá bom? Ali é suficiente. Guilherme, muito boa a tua pergunta. No paciente DPOC, faço O2 a 100%? Então, o paciente DPOC, o O2 a 100%, ele pode causar carbonarcose, né? Então, você sempre vai evitar. Quando você precisar fazer O2 no paciente DPOC, o dispositivo de escolha é a máscara de Venturi. Agora, se ele tiver intoxicação por CO, aí sim, você pode fazer, tá bom? Matheus, perdi aqui que... No caso de cocaína, pode dar um sedativo para evitar? Pode usar benzodiazepínico, tá, para esses pacientes. Se você precisar entubar ele, cuidado com o bloqueador neuromuscular, especialmente a succinilcolina, tá? Porque pode, se ele tiver rabdomiólise, pode piorar. Juliana, muito boa a tua pergunta também. Essa história do alfa-bloqueador é o esquema que a gente faz em feocromocitoma, né? A gente faz primeiro o alfa-bloqueador e depois o beta, para bloquear os dois. O problema é que a gente não tem um alfa-bloqueador EV com ação tão rápida assim, tá? Para ser feito pré-beta-bloqueador EV no contexto da emergência. A gente tem a prazosina e doxazosina, né? Que são os que a gente pode utilizar ali para o paciente, em geral, aqui no Brasil, né? Não estou falando de Estados Unidos, para o paciente com feocromocitoma, né? Que você tem um tempinho a mais ali, alguns dias que você pode fazer antes. Então, por isso que não dá para fazer. Mas a ideia é muito boa. Gabriel, em paciente com quadro de intoxicação característico de alguma causa, deve-se fazer o toxicológico por completo de mais de uma substância ou é desnecessário? Geralmente é desnecessário, tá? Até porque ele não é disponível nos hospitais, o toxicológico completo. Beleza? Então, às vezes quando tem alguma coisa legal envolvida por medicina legal, pode ser solicitado, mas não, em geral não. Lucas, intoxicação por tricíclicos e alargamento do intervalo QT, mas sem arritmia, tem profilaxia? Corrigir o tratamento, corrigir a causa, né, que seria a intoxicação. Então pode até fazer o bicarbonato, mas sem muito uma coisa específica. Gabriela, muito boa a tua pergunta também. Qual tempo após a ingestão que pode fazer lavagem gástrica? Depende. Você vai achar referências que falam na primeira hora e você vai achar referências que falam até 2 horas, tá? Mais do que isso, geralmente já passou o piloro e não vai ter muita evolução. Johnny, em pacientes que evoluem após uma intoxicação, qual é a hora de iniciar o antídoto no meio do ACLS, do algoritmo? Então, assim, o único antídoto que a gente tem uma evidência clara para fazer é, de fato, ali o tricíclico, tá? Porque, por exemplo, opioide, o paciente costuma parar por depressão respiratória. Benzodiazepínico também. Então, geralmente não costuma ser o antídoto em si. Mas no algoritmo da CLS, onde é que ele entra? Então, assim, no algoritmo de AESP, assistolia, o que você faz? Você faz adrenalina precoce e a cada 3 a 5 minutos, né? A gente fala assim, ciclo sim, ciclo não. Então, eu faço adrena num ciclo, eu não faço no próximo. Eu faço adrena num ciclo, eu não faço no próximo. E o tratamento da causa, ela é concomitante. Então, por exemplo, você achou que é uma intoxicação, você vai fazendo a hora que você pensou na causa, você faz.
Então, é uma intoxicação por... Opa, caiu meu microfone aqui. É uma intoxicação por tricíclico. Vai lá, pá, começa o bicarbonato. Ah, eu achei que esse paciente tinha acidose. Bicarbonato. Ah, achei que era hipercalemia a causa. Começa a tratar com o gluconato de cálcio, com as medidas, tá bom? Então, você suspeitou, você trata. Jéssica, no infarto por vasoespasmo de cocaína, alguma conduta específica, você pode utilizar nitrato, tá? Nitrato para tentar fazer vasodilatação coronariana. Em alguns casos, ele é feito até dentro da hemodinâmica mesmo, para tentar abrir o vaso. Gabriela, desculpe, Nicole antes. Alguma conduta específica para intoxicação com produtos de limpeza? Então, produtos de limpeza, Nicole, geralmente são cáusticos, tá? Então, o que você faz nesses casos? Você não faz lavagem, beleza? E geralmente você evolui com 3 fases, tá? Você tem a fase inicial, que é aquele dano da mucosa. Você tem uma fase que dá alguns dias depois, ali algum tempo depois, que começa a fazer uma inflamação do esôfago. E você tem a fase tardia, que faz estenose do esôfago. Então, o que você deve fazer? Fazer uma endoscopia precoce para esse paciente. Garantir uma via alimentar. Então, deixar uma sonda passada, porque daqui a pouco vai inflamar todo esse esôfago e talvez ele não consiga comer. E fazer uma endoscopia nessa fase tem risco de ruptura esofágica. E aí avaliar as complicações tardias, muitas vezes envolvendo dilatação esofágica e tratamento das complicações. Beleza? É isso que dá para ser feito em substâncias cáusticas. Gabriela, tem algum lugar que pode consultar o manejo de intoxicação por substâncias específicas? Tem, tá? Dá para utilizar aplicativos. O aplicativo que eu utilizo é o Medscape, ele é um aplicativo de graça. Ele tem praticamente tudo que você quiser ali, você consulta rapidamente, ele é em inglês. E outra forma é você ligar para o CIT, né? Que é o serviço de toxicologia. Você pode ligar lá para o CIT e fazer a consulta. Em geral, não, né? A única coisa que você precisa... Eu pulei a pergunta do Henrique, desculpe. Em geral, não, se não tem uma contraindicação à sedação, né? O que eu orientaria, às vezes, é você só ficar atento com a interação entre o sedativo que você vai utilizar e a intoxicação que o paciente teve, tá? Às vezes ele se intoxicou por alguma coisa que tem interação, tá? Ou, por exemplo, você vai usar Aldol para fazer essa sedação e o paciente tem dano muscular, utilizou alguma substância que tenha reação piramidal. O Medscape ele faz interação medicamentosa também, tá? Então dá para analisar bem isso daí. Mas, em geral, não tem uma contraindicação específica. Obrigado, Sofia. Obrigado aí pelos elogios. Gente, mais alguma dúvida? Bom, então eu agradeço a participação de todos. Acho que deu um quórum muito bom aqui, né? 123 pessoas, 24 agora. Muito obrigado mesmo, gente. Não esperava tanta gente aqui. Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, vão me dando feedback, que eu vou tentando aprimorar. Já vou preparar o vídeo dessa semana, né? Toda quinta-feira, então, um vídeo com algum tema. Podem escolher o tema, tá? Sugiram, escrevam nos comentários, me mandem no WhatsApp, no e-mail. E vamos lá, né? A ideia é trazer educação médica de qualidade para vocês e bem embasado, tá? E também ajudar vocês aí na prática do dia a dia. Então, já tem um vídeo preparado aí para as próximas 3 semanas. Conforme a coisa for crescendo, a gente vai fazendo talvez mais vídeos aí por dia. Então, toda segunda-feira a gente se encontra aqui às 20 horas. Obrigado, gente. Tenha uma boa noite.